Então, pessoal, lá na página 10, tá? Temos a atividade ali sobre os termos integrantes da oração e complementos verbais e complemento nominal. Complementos verbais, objeto direto e indireto. Então, passei essa atividade para vocês em uma das aulas passadas e hoje nós vamos para a correção. Então, questão número 1. Sobre a chamada de manchete principal da app Folha de São Paulo, faça o que se pede. Identifique o sujeito e o verbo desta oração. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. Então, letra A resposta fica assim: o sujeito é a cidade de São Paulo e o verbo é registrou. Na letra B, agora copie a frase apenas até o verbo e responda: esse verbo precisa de complemento para fazer sentido? Em caso afirmativo, qual é esse complemento? Então, vocês vão colocar lá como resposta na letra B, abre aspas, a cidade de São Paulo registrou, fecha aspas. Então, sim, o verbo registrar precisa de complemento. E aí, vocês vão fazer 2 pontinhos e copiar qual é a partezinha que ele vai necessitar ali do complemento. O maior congestionamento de sua história. Letra C, há alguma preposição entre o verbo e seu complemento? Em caso afirmativo, qual? Então, a resposta é não há preposição. Coloquem lá na letra C. Não há preposição. Aí, nós temos a parte do objeto direto, né, na página 10. E a questão da página 11, onde está dizendo lá objeto indireto. Então, tá lá na questão 2, agora leia essa frase inspirada na foto legenda da app Folha de São Paulo. A viúva do ex-presidente João Goulart assistiu à cerimônia de chegada do corpo de Django a Brasília. Letra A, qual é o sujeito e qual é o verbo dessa oração? Então, o sujeito da letra A viúva do ex-presidente João Goulart. E o verbo é assistiu. Coloque na resposta da letra A. Letra B, qual é o complemento desse verbo? Transcreva-o. Então, o complemento é, abre aspas lá, a cerimônia de chegada do corpo de Django a Brasília. Fecha aspas. Letra C, o complemento do verbo assistir é direto ou indireto? Justifique sua resposta. Então, vocês vão colocar assim lá como resposta na letra C. É indireto, pois ele se liga ao verbo por meio da preposição a. E aí, tá dizendo aqui, ó, que se necessário é para ajudar vocês no raciocínio, dizendo quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Caso considere pertinente, então eu devo falar para vocês sobre as regências do verbo assistir, né? Mas a gente já viu isso, então acho que não é necessário falar com vocês. E aí era para realizar a leitura ali, quando o complemento do verbo transitivo se liga ao verbo com preposição, ver ali os esqueminhas, né, de explicação. E eu acho que eu li com vocês também na aula passada, em uma das aulas passadas de atividades que eu já passei. Na questão 3, então, releia essas frases e faça o que se pede. 1. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. 2. As cidades precisam de mais planejamentos no trânsito. E aí, na letra A, era para circular os complementos de cada frase. Então, como vocês já estão vendo aqui no vídeo, a parte que eu circulei o que é circulado aqui, ó, na questão 1 é o maior congestionamento de sua história, e o que é circulado na questão 2, de mais planejamentos. E na letra B, nesses complementos, quais palavras, se fossem retiradas, fariam mais falta para a informação? Isto é, que palavras constituem o núcleo desses complementos? Então, vocês deveriam responder que, no primeiro, o núcleo é, abre aspas, congestionamento, fecha aspas. E no segundo, abre aspas, planejamentos, e fecha aspas. E aí, na letra C, tá dizendo assim, a que classe gramatical essas palavras pertencem? Então, vocês deveriam marcar um X ali em substantivo. Tá bom, pessoal? E aí, na página 12, nós temos o núcleo dos complementos verbais. Então, lá na questão 4, diz assim, leia as frases a seguir e faça o que se pede. 1. Ninguém o escuta. 2. Ele não me obedece. E aí, vocês deveriam identificar ali na letra A, em cada oração, o sujeito, o verbo e o complemento verbal. E aí, a resposta da letra A é oração 1. Sujeito, ninguém. O verbo, escuta. E o complemento, o. Oração 2, o sujeito é ele.
o verbo é obedece e o complemento é me. Na letra B, reescreva as frases substituindo os complementos por termos equivalentes, mantendo o mesmo sentido delas. E aí, na questão 1, tá dizendo assim, que é para vocês colocar como resposta. Ninguém escuta você. Ponto. Ninguém escuta ele. E na 2, ele não obedece a mim. E aí, nós temos objetos direto e indireto com pronomes pessoais, oblíquos, átonos. Alguns exemplos aqui, ó. Tá? Então, olha só. Ela o ama. Ama, verbo transitivo direto, objeto direto, ele, você, dependendo do contexto. A professora nos explicou o assunto, explicou o verbo transitivo direto e indireto, objeto indireto, nós, ou nos, desculpe. Os pronomes o, a, os, as e suas variantes lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, funcionam como objeto direto. Eu encontrei os meninos. Os meninos, objeto direto. Eu os encontrei. Os significa que é um objeto direto. O pronome lhes funciona sempre como objeto indireto. Dei-lhe as explicações necessárias. O lhe, objeto indireto, e as explicações necessárias, objeto direto. Desejo-lhes muitas felicidades. O lhes, objeto indireto. Muitas felicidades, objeto direto. E aí nós temos aqui quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Então, nós temos o me, o te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Lá na página 13, na questão 5, tá dizendo assim, leia a tira e responda as questões. E aí vocês deveriam fazer a leitura dessa tirinha e dizer lá na letra A qual é o efeito de humor dessa tira. Então, o fato de a rata desmaiar se deve ao mau hálito do personagem, que acredita que o desmaio aconteceu pelo sucesso de sua abordagem. Na letra B, que elemento presente nos quadrinhos permite afirmar que o desmaio da rata não se deve ao estilo do Rato Hutter. Então, a resposta da letra B é as linhas tortuosas, cinéticas, presentes no segundo quadrinho, indicativas de que o personagem exala mau hálito, tá? Coloquem lá como resposta, então, na letra A e B. Já lá na letra C, tá dizendo assim, em veja meu estilo, o verbo é de ligação, transitivo direto ou transitivo indireto? Então, a resposta é transitivo direto para a letra C. E aí, na parte do verbo. E aí, nós temos a parte do complemento. Do complemento, objeto direto, tá? Então, transitivo direto para o verbo e o complemento, o objeto direto. E na letra D, em elas não resistem à minha cantada, o verbo da oração tem a mesma classificação que o verbo ver da oração do primeiro quadro? Justifique sua resposta. E aí, vocês vão colocar lá na letra D, não. O verbo resistir é transitivo indireto, que significa resistir a alguma coisa. E o verbo ver é transitivo direto, que significa ver alguma coisa. Essa é a resposta da questão D, página 13. E aí, nós temos lá, qual é a classificação sintática de a minha cantada? Então, a classificação sintática é objeto indireto. Na letra E, quem é o personagem Rato Hutter? Leia o texto ao lado e responda as questões. Então, vamos lá fazer a leitura do texto primeiro, né? Então, o Rato Hutter é um rato mutante que tem o peso de um gato gordo, a capacidade digestiva de um tanque de ácido sulfúrico e o temperamento de uma motosserra desgovernada. E aí, nas questões, nós temos que trecho da explicação corresponde ao complemento verbal. Grifeu. Então, essas partezinhas que são grifadas é a resposta ali do ladinho, ó. Então, o peso de um gato gordo, a capacidade digestiva de um tanque de ácido sulfúrico e o temperamento de uma motosserra desgovernada. É aí que vocês deveriam grifar, assim como resposta na questão E, tá? Como se classifica esse complemento? Então, coloquem do ladinho lá. Ele é um objeto direto. E aí, copie do texto os núcleos do complemento verbal. Então, os núcleos são peso,
capacidade e temperamento. E aí nós temos a questão F. Identifique os núcleos dos complementos verbais nessas frases, sublinhando-os. Letra A não, tem a partezinha ali de baixo onde está dizendo assim, veja meu estilo. Então, vocês deveriam sublinhar, identificar os núcleos dos complementos verbais nas frases e sublinhar, então, eles. Primeiro, vocês deveriam sublinhar o estilo. E por segundo, elas não resistem à minha cantada. Vocês deveriam grifar cantada, tá bom? Então, é isso aqui na página 13. Página 14, questão 6. Analise os períodos a seguir e assinale aquele cujo termo destacado é objeto indireto. Então, letra C, objeto indireto. A menina saiu da sala. Questão 7. Alguns verbos podem ter mais de uma regência, como se pode observar nos exemplos apresentados, como o verbo rezar. Classifique o verbo em cada frase conforme as indicações a seguir. VTD significa verbo transitivo direto. VTD e /i, verbo transitivo direto e indireto. VTI, verbo transitivo indireto. E VI, verbo indireto. Letra A, eles rezam todos os domingos. Então, todos os domingos é advérbio de tempo, classificado então com VI. Letra B, rezaram uma prece com fervor. Então, uma prece, objeto direto, com fervor é advérbio de modo. VT, verbo transitivo. Letra C, rezo pelo seu sucesso. Pelo seu sucesso é um objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto, VTI. Letra D, rezaremos uma prece pelos necessitados. Uma prece, objeto direto, pelos necessitados, objeto indireto. Então, ela entra ali na letra D como VTDI. Na questão 8, sublinhe os verbos das orações. Em seguida, classifique-os em transitivo direto, VTD, ou transitivo indireto, VTI. Transcreva o complemento verbal, classificando-o em objeto direto, OD, ou indireto, OI. Então, letra A, quero uma roupa nova. Essa é classificado como VTD. Uma roupa nova, OD, tá? E vocês devem grifar ali a palavrinha quero. Letra B, não concordo com você. Então, VTI, com você. OI, concordo. C, o rapaz esperava o resultado pacientemente. Então, ele é um VTI e o resultado OD. Vocês deveriam grifar ali a palavrinha esperava. Letra D, eu ocupo o meu tempo cuidadosamente. Então, vocês deveriam marcar ali que é VTD, o meu tempo OD. E grifar ocupo. Letra E, o bom filho obedece aos pais. Então, vocês deveriam escrever ali que é um VTI e aos pais é OI, objeto indireto. Grifar a palavrinha obedece. Letra F, ela se referiu ao meu comportamento na festa. Então, vocês deveriam marcar VTI, ao meu comportamento, OI. F, referiu. Então, vou repetir ali. Letra A fica VTD e OD. Na letra B, VTI e OI. Letra C, VTI e OD. Letra D, VTD e OD. Letra E, VTI e OI. Letra F, VTI e OI. As que vocês deveriam grifar, então, na letra A, quero. Na letra B, concordo. Na letra C, esperava. Na letra D, ocupo. Na letra E, obedece. Na letra F, referiu. E aí, na questão 9, reescreva as frases substituindo o termo grifado pelo pronome oblíquo correspondente. Depois, classifique-os em objeto direto, que é OD, ou indireto, que é OI. Letra A, ligou para o amigo. Então, grifem lá para o amigo e escrevam lá, ligou-lhe, que é OI. Escrevam na letra A, ligou-lhe, OI. Letra B, ligou o computador. Grifem o computador e escrevam ao ladinho, ligou o, e é OD. Letra C, comprou um carro novo. Grifem lá, um carro novo. Escrevam do ladinho, comprou o e OD. Questão D, comprou roupas novas para os rapazes. Então, grifem para os rapazes, escrevam do ladinho, comprou-lhes roupas novas. E coloquem que é OI. Letra E,
Vestiram a roupa nova, grifem a roupa nova e escrevam ali do ladinho, vestiram-na. E também escrevam OD na letra E. Letra F, trouxemos o dinheiro conosco, grifem o dinheiro, escrevam do ladinho, trouxemos-lo conosco e OD. Letra G, carregamos as compras, grifem as compras, escrevam do ladinho, carregamos-las e OD. E letra H, amaram o passeio, grifem o passeio, escrevam do ladinho, amaram-no e OD. E então é isso, pessoal. Essa é a correção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.